Menina de 8 anos quer ver o avô distante só para dizer 3 palavras. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Na casa escura de uma rua pobre na periferia de São Paulo, a família de Luísa mergulhava em dor e sofrimento. Sérgio, o pai, fracassado nos negócios, frequentemente bêbado e explosivo, havia transformado aquele lar num depósito de xingamentos e explosões de fúria incontrolável. Sempre que a bebedeira tomava conta, Sérgio inflamava-se de ódio, especialmente ao mencionar o avô Miguel, por quem parecia nutrir um rancor imenso e eterno. Aquele desgraçado do Miguel! Como ele teve a audácia de arruinar minha vida? Sérgio berrava, sua voz ecoando por todo o cômodo, tornando o ambiente ainda mais sufocante. Helena, a mãe frágil, com os olhos marejados, apenas tremia ao seu lado, tentando acalmar o marido, mas sem sucesso diante da tempestade que se formava. Sérgio, por favor, e nossa filha está apavorada, ela sussurrou, com a voz embargada, como um murmúrio levado pelo vento numa noite fria. Luísa, a menina miúda de olhar triste e rosto pálido, permanecia imóvel num canto do quarto. Mamãe, eu tô com medo, disse baixinho, a voz trêmula, misturada ao sentimento de solidão. Suas palavras soavam como um sinal de alerta para uma vida carregada de tragédias. Enquanto isso, Sérgio segurava uma garrafa de bebida, caminhando pelo cômodo com ar ameaçador, despejando mentiras e insultos sobre o avô Miguel. Ele só soube me trair e tirar tudo de mim. Nunca vou perdoá-lo, ele gritava, sua voz como o trovão partindo o ar. À porta, ouviu-se uma batida suave. Era Antônio, o vizinho espanhol, que há tempos acompanhava a família de Luísa e sempre se mostrava disposto a ajudar Helena nos momentos difíceis. Helena, está tudo bem? Ouvi choros lá de dentro, disse Antônio, a voz calorosa mas cheia de preocupação. Helena virou-se, os olhos vermelhos de tanto chorar, e respondeu, Antônio, eu já não sei mais o que fazer. Sérgio está cada vez mais fora de si, e a Luísa, e ela não é mais aquela criança alegre. Só vive com medo e em silêncio. Antônio entrou na casa, o olhar atento examinando cada canto escuro do ambiente. Sérgio, você consegue me ouvir? Esta família precisa de amor, não de explosões de raiva como essa. Sérgio se virou, o rosto rubro, o olhar flamejante inflamando ainda mais sua fúria. Antônio, não se meta. Você não entende nada. O Miguel, aquele covarde, me tirou tudo. Não preciso da compaixão de um fraco como você. Suas palavras tornaram o ar ainda mais pesado, como uma chama que jamais se apaga. Em meio àquela tempestade verbal, Luísa aproximou-se de Antônio, sua voz delicada carregada de esperança. Antônio, eu tô com muito medo. O rapaz abaixou a cabeça, tentando confortá-la. Luísa, não chore. Você não está sozinha, há muitas pessoas que se importam e te amam. Acredite, depois da tempestade sempre vem o sol. Embora suas palavras fossem um alento, o medo no coração de Luísa ainda era como um pesadelo interminável. Nesse momento, Sérgio voltou à sua bebida, a voz cada vez mais agressiva. Já falei, menina, fica no seu canto. Não me cause problemas. Helena apertou Luísa nos braços, lágrimas caindo sem parar. Sérgio, por favor, nós somos uma família, ela murmurou, mas sua súplica soava apenas como uma brisa passageira no meio de um furacão. A noite foi caindo, e a luz tênue da casa destacava ainda mais as cicatrizes na alma de cada membro. Sérgio sentava-se trôpego à mesa, o copo ainda exalando o cheiro forte da bebida, enquanto Helena chorava silenciosamente, abraçando a filha como se quisesse protegê-la de toda a dor. Mamãe, eu só queria poder sorrir, ser amada, Luísa sussurrou, a voz fraca, sem conseguir esconder sua solidão e desespero. Sérgio riu com desprezo, você não tem o direito de querer nada. É só uma criança insignificante que não entende de nada. Suas palavras cortavam como uma serra, dilacerando os últimos fragmentos de esperança. Antônio, testemunha daquela cena trágica, voltou-se para Helena. Helena, eu estou realmente preocupado com vocês. Esta família precisa de uma mudança, de carinho em vez de violência. Espero que, por mais difícil que seja, Luísa possa viver com segurança e felicidade. Helena, com o rosto banhado em lágrimas, respondeu, eu também espero, Antônio. Mas o Sérgio, e ele transformou esta casa num lugar de dor e insegurança.
Minha filha não sorri mais, só sabe ter medo e se calar. Naquele instante sufocante, o som da chuva do lado de fora parecia o choro da própria natureza. Helena recordava os dias felizes de outrora, quando a casa era cheia de risos e alegria. Será que um dia tudo voltará a ser como antes? Ela murmurou, a voz trêmula de saudade e angústia. Sérgio, após mais uma explosão de fúria, mergulhava novamente em sua embriaguez, mas dentro de si mantinha viva a sede de vingança contra Miguel. Miguel, eu vou me vingar. Vou fazer ele sentir a mesma dor que eu sinto, gritou, suas palavras como socos na alma frágil de Helena e Luísa. Mamãe, eu quero ser livre, quero viver sem medo, Luísa balbuciou, os olhos grandes cheios de lágrimas. Helena apertou contra o peito, Luísa, eu prometo que vou te proteger, não deixarei ninguém te machucar de novo. Mas aquela promessa parecia apenas um eco frágil no meio da tempestade interminável de Sérgio. Naquele momento, Antônio ofereceu mais uma palavra de consolo, de Helena, talvez devêssemos pensar em tirar a Luísa daqui. Ela precisa de um lugar seguro, onde possa rir e brincar como qualquer criança. Helena assentiu, os olhos tristes, eu sei, Antônio, mas como posso deixar o Sérgio? Sempre que penso nisso, o medo e a insegurança tomam conta de mim. Sérgio, ouvindo aquelas palavras, riu com escárnio, chega de fantasias. Minha filha é só um fardo, e não preciso de ninguém se metendo na minha vida. O assobio do vento e o barulho da chuva tornavam o ambiente da casa ainda mais sombrio. Helena tentou argumentar, Sérgio, somos uma família, deveríamos nos amar, mas suas palavras foram abafadas pelas risadas cínicas e xingamentos sem fim de Sérgio. Amor. Perdão. Ela só precisa aguentar calada, ele gritou, sua voz carregada de crueldade, como se fossem maldições. Em meio àquela tempestade de palavras cruéis, Luísa de repente gritou baixinho, mamãe, eu não quero mais viver nessa dor. A voz frágil soou como a última nota de uma sinfonia triste naquele ambiente sufocante. Helena apertou Luísa nos braços, as lágrimas caindo como chuva. Luísa, eu sei que você está sofrendo, mas eu prometo que vou encontrar uma forma de tirar você daqui, para que você possa viver cercada de amor. Antônio observava em silêncio, o coração pesado com a dor daquela família. Precisamos fazer alguma coisa, Helena. Essa menina não pode continuar vivendo assim. Sérgio, ainda com o copo exalando o cheiro do álcool, sussurrou para si mesmo, de Miguel, ele vai pagar. Nunca vou perdoá-lo. Suas palavras soavam como uma maldição, cortando os últimos fios de esperança. Helena, imersa numa dor sem fim, só conseguia chorar em silêncio, só queria um dia poder sorrir, viver sem medo, e Luísa sussurrou, eu só quero ser livre, ser amada, como se aquelas palavras pudessem afastar toda a tempestade de fúria. Naquele momento, no meio da escuridão da violência e da dor interminável, a família de Luísa parecia um fragmento quebrado à deriva na tempestade do destino. Cada palavra, cada choro, era um lembrete de que, por mais esforço que houvesse, a escuridão ainda rondava, pronta para engolir qualquer luz. E entre os sussurros frágeis da menina, Helena e Antônio ainda mantinham, em silêncio, o desejo de um amanhã onde as feridas pudessem finalmente cicatrizar, e a dor se tornasse apenas uma lembrança distante do passado sombrio de uma família dilacerada. Numa tarde sombria, enquanto os ventos frios sopravam pelas ruelas de São Paulo, Luísa vagava pelo canto da cozinha, onde encontrou uma caixa velha contendo lembranças da família. Ao abrir a caixa, um brilho fraco surgiu, iluminando uma antiga fotografia do avô Miguel. A foto, com o fundo desbotado e marcada pelas rugas do tempo, fez com que Luísa fosse transportada para um mundo de sonhos distantes. Ela olhou atentamente, os olhos brilhando com um desejo que não conseguia esconder. Vovô Miguel é tão bonito, queria tanto poder encontrá-lo um dia, Luísa sussurrou, sua voz carregada de admiração e da dor de uma criança que sempre sentiu a falta de amor. Pouco tempo depois, Luísa saiu da cozinha com a foto nas mãos, carregando consigo um sentimento de saudade e esperança. A menina caminhou até o pequeno quintal, onde os vizinhos se reuniam à sombra das árvores de cinamomo, trocando histórias do dia a dia. Assim que chegou, Luísa ouviu sem querer a conversa entre dois colegas da mesma idade. Uma menina chamada Camila dizia ao amigo Daniel, ouvi minha avó dizer que meu avô era muito amoroso, e ela sempre conta que ele dedicava todo o carinho aos netos.
Daniel respondeu, é verdade, eu também queria conhecer meu avô, dizem que ele era muito gentil e adorava crianças. Essas palavras soaram como peças de um quebra-cabeça, despertando em Luísa um desejo profundo, que fez com que ela não conseguisse conter a emoção que a tomava por dentro. À noite, quando a escuridão caiu, Luísa abraçou com força a fotografia antiga e sentiu seu coração arder de vontade de encontrar aquela figura que ela só conhecia através de sonhos. Em silêncio, ela procurou a mãe, Helena, que estava sentada à mesa de jantar, o olhar cansado e distante. Mamãe, começou Luísa, a voz trêmula mas cheia de determinação, eu quero conhecer o vovô, quero ouvir as histórias dele, como na foto. Helena olhou para a filha com um olhar cheio de preocupação e respondeu com a voz tremendo, Luísa, minha filha, o vovô não está aqui. Seu pai disse que você não pode vê-lo, porque isso traria problemas para a família. Luísa, com os olhos marejados, continuou, mas mamãe, eu só queria ouvir as histórias dele, queria sentir o amor que eu sempre imaginei no meu coração. Pouco tempo depois de ouvir as palavras da filha, Sérgio apareceu da sala, o rosto vermelho de raiva. Luísa, o que foi que você disse? Ele gritou, a voz carregada de ódio e ameaça. Você teve a ousadia de contrariar minha vontade? Você não pode ficar ouvindo essas fantasias. Sérgio aproximou-se, arrancou a foto das mãos de Luísa e a jogou violentamente no chão. Vovô. O nosso avô era um fraco, e você não tem o direito de sonhar com esse tipo de amor, ele bradou, cada palavra como uma lâmina cortando a alma frágil da criança. Você precisa entender que, nesta família, só se vive do meu jeito, e não vamos permitir que ideias estranhas mudem a ordem que eu construí, continuou Sérgio, a voz cada vez mais agressiva, tornando o ambiente sufocante. Helena permaneceu ali, o coração despedaçado diante das palavras cruéis de Sérgio. Ela apenas tremia, os olhos fixos na filha que acabará de perder a fé e a esperança. Luísa, escute sua mãe, Helena sussurrou, a voz embargada e cheia de medo. Eu entendo que você queira conhecer o vovô, mas o que seu pai disse, e é melhor esquecer isso, tá bom? No entanto, por dentro, uma dor insuportável explodia ao ver o quanto a filha ansiava por um amor que nunca vinha do pai. Por que ela tem que suportar tudo isso? Helena se perguntou em silêncio, os olhos inundados de lágrimas. No meio daquele caos, a voz de Sérgio ecoava pelos cantos do cômodo, entre risadas de desprezo e ameaças. Antônio, o vizinho que já havia presenciado muitas das tragédias daquela casa, entrou na sala com o rosto apreensivo. Sérgio, por favor, controle-se, disse Antônio, com uma voz calma, porém firme. Não podemos continuar vivendo nessa tempestade de palavras cruéis. Sérgio se virou para Antônio, os olhos com um brilho assustador. Antônio, não se atreva a se meter nos meus assuntos. Você não entende a brutalidade da vida. Antônio respondeu, Sérgio, você está machucando não só a Luísa, mas também a Helena. Escute bem, o amor é algo que ninguém pode tirar de nós. Mas Sérgio não queria ouvir, e gritou novamente, amor? Minha filha só sabe sonhar, não entende nada do que eu passei. São só crianças tolas, achando que o amor pode curar tudo. Suas palavras eram como punhais cortando o que restava de esperança naquele lar. Nesse momento, em meio à confusão, uma mulher chamada Anabela, irmã de Sérgio, conhecida por sua força e firmeza, entrou na sala com um semblante sério. Sérgio, escute o que eu estou dizendo. Anabela gritou, sua voz ecoando como um trovão num céu escuro. Você não pode continuar assim, Luísa é uma criança e não deve suportar suas palavras e ações cruéis. Sérgio virou-se para ela, o olhar flamejante, mas sem coragem de retrucar. Anabela, não se meta nos meus assuntos. Eu sei exatamente o que estou fazendo, respondeu com dureza. Anabela não se calou e insistiu, pense em Luísa, ela precisa de amor e proteção. Ninguém tem o direito de roubar a fé de uma criança no amor da família. Naquele instante, o clima ficou ainda mais tenso, mas a voz de Anabela parecia um fio condutor de uma esperança frágil em meio à tempestade. Em meio ao caos, Luísa observava tudo em silêncio, os olhos encharcados de lágrimas. Ela sentia o coração se despedaçar. Eu não quero mais ficar aqui, pensou a menina, a voz interior frágil mas cheia de decisão.
Naquele momento sufocante de emoções, Luísa decidiu fugir. Levantou-se devagar, tentando não fazer barulho para não preocupar a mãe, que já sofria tanto. Preciso encontrar um lugar seguro, onde eu possa ser amada sem ter que suportar a raiva do papai, pensou consigo mesma. Sem hesitar, Luísa deixou a casa silenciosamente, saindo sob a chuva fria, os pés descalços tocando a calçada molhada, sentindo cada batida do coração afogado em lágrimas. Pelo caminho, Luísa cruzou com alguns transeuntes. Um homem chamado Miguel, antigo amigo da família, estava sob o toldo de um pequeno café e logo perguntou: Luísa, o que você está fazendo na rua a essa hora? Luísa, com a voz trêmula e tomada pela decepção, respondeu: e eu não quero mais ficar lá, senhor Miguel. Ele a olhou com ternura: venha comigo, querida, vou te ajudar a encontrar um lugar seguro. Mas Luísa apenas balançou a cabeça, decidida a seguir seu próprio caminho, ainda se lembrando das palavras da mãe: você será protegida, Luísa, embora essa promessa parecesse agora distante demais. Percorrendo as ruas escuras de São Paulo, Luísa correu o mais rápido que pôde, os pés descalços sentindo o frio cortante da noite de inverno. O som da chuva se misturava com seus pensamentos mais profundos: mamãe, será que eu vou te ver de novo? Seu sussurro frágil como o vento na escuridão. Correndo apressadamente, ela chegou à estação de trem, onde acreditava, em sua fantasia, que poderia encontrar o avô, aquele que sempre sonhou acolhê-la com um abraço caloroso. Na estação, as luzes de neon piscavam entre sombras, criando uma atmosfera fria e estranha. Ali, Luísa parou, ergueu os olhos para o céu carregado. Vovô, eu cheguei aqui, quero muito te encontrar, sussurrou a menina em meio ao desespero. Nesse momento, uma mulher de meia idade chamada Isabela, passageira frequente daquela estação, notou a presença da menina sozinha. Querida, o que faz aqui sozinha nessa noite fria? Perguntou Isabela, a voz doce e cheia de preocupação. Luísa virou-se, o olhar perdido: eu não tenho mais para onde ir, só quero ver meu avô, alguém que eu amo. Isabela, sentindo uma dor profunda no coração, respondeu suavemente: venha cá, meu bem. Vou te ajudar a ligar para alguém. Mas antes que Isabela pudesse agir, o som de sirenes de polícia ecoou à distância, sinalizando a intervenção das autoridades. Enquanto isso, no caminho de volta, Sérgio, junto com Helena e os acompanhantes Anabela e Antônio, percebeu a ausência de Luísa. Onde está Luísa? Ela fugiu de casa. Sérgio gritou, a voz tomada de fúria e desespero. Helena também clamava: Luísa, filha, volte para casa, mamãe precisa de você, mas a única resposta da menina era a respiração ofegante e o som apressado dos seus passos correndo pelas ruas escuras. Em meio ao caos na estação de trem, com sirenes e alarmes soando, policiais rapidamente se aproximaram de Luísa. Menina, pare, diga-nos o que está fazendo aqui, falou um jovem policial com uma voz firme, mas acolhedora. Luísa respondeu tremendo: eu só queria ver meu avô, eu só queria ser amada. O policial segurou a mão da menina com cuidado e ligou para o centro de coordenação para informar. Temos uma menor desorientada, vamos levá-la para casa agora, informou com voz grave e contida. Enquanto era conduzida, Luísa não parava de olhar para trás, em direção ao horizonte onde a esperança de encontrar o avô ainda parecia viva. Dentro dela, a crença no amor persistia, mesmo cercada por uma realidade fria e cruel. Mamãe, eu vou encontrar o caminho de volta, vou viver no verdadeiro amor, prometeu a si mesma, em um sussurro frágil, mas cheio de firmeza. O vento que cortava as ruas desertas parecia sussurrar um doloroso adeus. No carro da polícia, percorrendo as vielas estreitas de São Paulo, Sérgio, que participava das buscas, explodiu em fúria ao saber que a filha havia sido encontrada. Luísa, por que fez essa estupidez? Você tem que voltar agora, tem que obedecer seu pai, gritou ele, a voz carregada de raiva e ameaça. Helena, ao lado dele, só conseguia chorar, as lágrimas molhando o rosto. Luísa, volta para casa, mamãe precisa de você. Mas dentro do coração de Luísa, o medo e o desespero aumentavam, embora uma tênue esperança ainda persistisse. No interior da viatura, sob as luzes cintilantes das ruas, um policial idoso chamado Roberto, que já havia presenciado inúmeras tragédias com crianças em famílias violentas, tentou consolar Luísa com suavidade: fique tranquila,
vamos te levar de volta para casa e tudo vai ficar bem. Luísa virou-se para ele, a voz trêmula, mas eu não quero voltar. Eu quero encontrar um lugar onde eu seja amada de verdade, sem raiva, sem dor. Roberto assentiu em silêncio, compreendendo que por trás das palavras da família, havia uma alma infantil sedenta por cuidado. Ao chegarem ao centro de controle, uma equipe de assistência iniciou rapidamente os procedimentos. Fique calma, querida, vamos encontrar uma solução para você, disse Patrícia, uma policial de voz gentil e decidida. Luísa permaneceu calada, os olhos marejados fixos na janela, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. Naquele breve instante, ela sentiu um pequeno calor humano, mesmo que vindo de desconhecidos. Na delegacia, Helena chegou às pressas com a equipe de proteção à família. Por favor, deixem Luísa voltar para casa agora, ela precisa ser protegida, disse Helena, a voz tremendo, mas cheia de determinação. Sérgio, atrás dela, não conseguiu conter sua ira, e Luísa, você tem que voltar. Você é minha filha, não pode fugir para sempre, gritou, sua voz ecoando e estremecendo o ambiente. Todos os presentes apenas observavam, temerosos diante da fúria crescente de Sérgio. Nesse momento, iniciou-se uma discussão acalorada entre os oficiais e os membros da família. Antônio, ao lado de Helena, tentava acalmar Sérgio, você precisa se controlar, temos que ouvir o que Luísa tem a dizer. Ela só está assustada e confusa. Sérgio respondeu com desdém, você não entende nada. Luísa é uma criança, e só causa problemas quando não segue o que eu mando. Suas palavras cortavam como facas a alma já ferida da menina, aumentando ainda mais sua solidão e medo. Helena sussurrou, Luísa, filha, volte, não deixe as mentiras do seu pai te afastarem da verdade. Durante todo o tumulto, Luísa ficou em silêncio, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Pensava consigo, por que a vida tem que ser tão cruel? Só queria viver com amor, realizar meus sonhos sem carregar a raiva do meu pai. Os pensamentos dolorosos pareciam estilhaços dentro dela, compondo um retrato trágico de sua infância. O policial Roberto, observando tudo, suspirou e disse com voz baixa, querida, você não está sozinha. Há pessoas dispostas a te ajudar, basta acreditar no amor verdadeiro. Mas para Luísa, aquelas palavras eram apenas ecos distantes na tempestade de sua alma. Após os momentos de tensão, a viatura deixou o centro de coordenação, levando Luísa de volta para casa. No trajeto, sob as luzes das ruas, Luísa mergulhou em pensamentos, prometendo a si mesma, um dia, vou encontrar meu próprio caminho, onde a dor não seja um fardo, onde eu possa viver com felicidade e amor. Os suspiros dos presentes e o pulsar do seu coração criavam uma melodia triste de separação e perda. Ao chegar em casa, o carro parou diante do portão. Sérgio já esperava, os olhos cheios de raiva e ameaça. Luísa, volte para cá agora mesmo. Acha que pode fugir para sempre? Gritou ele, a voz fria e cruel. Helena, ao lado, só conseguia chorar em silêncio, e Luísa, volta, mamãe precisa de você. Mas dentro do coração da menina, o medo extremo se misturava à esperança de liberdade que tocava sua alma, fazendo-a sussurrar, eu não quero voltar mais. Quando Sérgio se aproximou, os olhos inflamados pela fúria, disse com frieza, você não tem o direito de ir embora. Você pertence à nossa família. Palavras que se agarravam a Luísa como ganchos, esmagando sua alma. Helena, trêmula, falou, Luísa, volte, você não está sozinha. Mamãe sempre vai estar com você, mas sua voz parecia se perder no ar gelado, incapaz de silenciar a solidão da filha. Naquele instante decisivo, mesmo sendo forçada a voltar, dentro de Luísa ainda brilhava uma centelha de esperança. Ela pensava, mesmo que eu volte, vou encontrar outro jeito de viver, vou buscar a luz nessa escuridão. Seus sussurros, mesmo suaves, acendiam uma chama de liberdade e sonho, de um desejo de renascer das cinzas da dor. E naquela noite, em meio aos gritos, ao sofrimento e ao desespero, uma faísca de amor ainda resistia, escondida atrás de cada lágrima de Luísa. Na manhã cinzenta na escola primária Escola Esperança Viva, o ambiente parecia carregado de solidão e exclusão. Luísa entrou na sala com um olhar vazio, o rosto estranho como o de uma criança que não pertencia àquele lugar.
Sussurros dos colegas ecoavam pelos corredores, mas todos carregavam frieza e distância. A menina apenas abaixou a cabeça e, em silêncio, dirigiu-se à sua carteira no canto da sala. Cada passo parecia pesar com dores que não tinham explicação, e os que a rodeavam sentiam uma diferença palpável. A professora Marisa, percebendo a mudança em Luísa, se aproximou delicadamente. Luísa, como você está hoje? Mas a resposta foi apenas um suspiro e um olhar distante, como se a menina estivesse mergulhada em uma dor que não sabia dividir. O clima da sala ficou ainda mais pesado com os olhares vazios e o silêncio dos colegas. Durante a aula, ninguém se aproximava de Luísa, que permanecia isolada. Alguns apontavam e riam baixinho ao vê-la, criando uma atmosfera gélida. A professora tentou ensinar a importância do respeito mútuo, mas suas palavras pareciam insuficientes para mudar o comportamento dos alunos. Na aula de matemática, Luísa sentou-se no fundo da sala, lendo um livro em silêncio, sem participar da lição. Um aluno chamado Carlos sussurrou para o colega ao lado: Luísa parece uma criança que perdeu todo o interesse por estudar. Aquela frase gerou risadinhas entre os outros, aprofundando ainda mais a dor da menina. O senhor Ricardo, professor de matemática, disse: Luísa, você precisa prestar atenção nos estudos, senão vai ser sempre uma aluna desatenta. Suas palavras ecoaram na sala de aula como uma lâmina atravessando a alma frágil de Luísa, fazendo com que ela se retraísse ainda mais e mergulhasse no silêncio. A atmosfera da sala ficou pesada com os olhares dos colegas lançados sobre Luísa, fazendo-a sentir-se excluída. Após a aula, a professora Marisa, responsável pela turma, ligou para Helena. Ela disse: Helena, a Luísa está apresentando um comportamento incomum. Ela está calada, não fala com ninguém e parece se isolar completamente. A voz da professora estava repleta de preocupação. Helena, chocada e tomada pela dor, só conseguiu chorar em silêncio ao ouvir a notícia. Em meio às lágrimas, se questionava por que Luísa está mudando tanto. As lágrimas lhe escapavam pelos olhos, pesadas. Enquanto isso, os boatos se espalhavam pela escola, deixando os professores intrigados. Alguns comentavam que Luísa estava cada vez mais fria e não interagia com ninguém. Seu silêncio tornava o ambiente ainda mais sombrio. Em casa, Sérgio continuava embriagado, sem se importar com os relatos da escola. Ele apenas ria com desprezo e reclamava: essa menina sempre foi um peso. Tudo de ruim é culpa dela. Suas palavras feriam ainda mais profundamente o coração já dilacerado de Luísa. Helena decidiu procurar os professores para entender melhor a situação da filha e prometeu que faria de tudo para protegê-la. Nos corredores da Escola Esperança Viva, os olhares frios dos colegas seguiam Luísa. Ela passava com o rosto carregado de tristeza. Os colegas cochichavam e zombavam, deixando Luísa ainda mais tímida. Uma colega chamada Helena disse: Luísa, você nunca sorri, só sabe ficar calada para sempre. Aquela frase soou como uma faca cortando o coração da menina. Outros colegas zombavam de suas roupas antigas e dos cabelos bagunçados. Manuel, um dos alunos mais populares, provocou: você parece um pedaço quebrado do passado. Essas zombarias afundavam Luísa ainda mais no poço da insegurança. Todas as manhãs, ao entrar na escola, Luísa sentia a rejeição vinda de todos os lados. A sala de aula parecia envolta numa aura de frieza e vazio, como se cada canto guardasse palavras de escárnio. Ela apenas mantinha a cabeça baixa e caminhava em silêncio, carregando uma solidão que não conseguia expressar. Os sussurros e olhares de julgamento faziam Luísa se sentir despedaçada, como uma criança perdida em meio a uma multidão indiferente. Com o passar do tempo, as feridas causadas pelo ambiente escolar enraizaram-se profundamente na alma de Luísa. A menina tornou-se cada vez mais silenciosa, evitando qualquer tipo de contato. As palavras cruéis dos colegas eram como cortes constantes, fazendo-a sentir-se imensamente sozinha. Na escuridão da sala, Luísa permanecia sentada sozinha, imersa em uma tristeza sem palavras. Após as aulas, ela costumava vagar sozinha pelo pátio da escola, perguntando a si mesma se alguém algum dia compreenderia sua dor. Alguns colegas tentavam consolar, mas aquelas palavras não eram capazes de aliviar suas feridas emocionais.
Luísa sussurrava: sou inútil, ninguém me ama. O sentimento de inferioridade e desapontamento aos poucos a transformou numa sombra silenciosa entre a multidão. A cada dia, a solidão aumentava, e cada aula se tornava um desafio para sua mente frágil. A dor transformava a cada minuto em um pesadelo sem saída, e Luísa passou a aceitar seu destino. Mesmo assim, Luísa mantinha viva uma pequena faísca de esperança. Helena, sentada à janela em um quarto escuro, estava tomada pela preocupação ao pensar no futuro da filha. Ela sabia que Luísa carregava feridas profundas na alma, causadas pelos gritos e pela crueldade de Sérgio. Todas as noites, enquanto todos dormiam, o coração de Helena doía, perguntando-se como poderia salvar Luísa daquela vida de sofrimento. Em seu íntimo, restava apenas uma esperança: o avô Miguel, em quem ela acreditava como a única fonte de amor e proteção para a filha. Diante do ambiente sombrio da casa, Helena decidiu entrar em contato com Miguel em segredo, mesmo sabendo que, se Sérgio descobrisse, tudo poderia piorar. Com as mãos trêmulas mas cheias de determinação, ela pegou uma folha em branco e uma antiga caneta tinteiro e começou a escrever uma carta de socorro. Ela escreveu linha por linha, um apelo sincero por ajuda endereçado ao Sr. Miguel, na esperança de que só ele pudesse devolver a esperança a Luísa. Ela sussurrou: com Miguel, minha filha poderá voltar a acreditar. Após terminar a carta, Helena se apressou para dar o próximo passo. Escondeu cuidadosamente a carta em um pequeno envelope e ligou para Antônio, o amigo da família. Ao telefone, sua voz era suave, mas carregada de ansiedade: Antônio, por favor, guarde segredo. Esta carta carrega toda a minha esperança em Miguel. Minha filha está sofrendo demais nas mãos de Sérgio. Antônio respondeu com voz acolhedora: Helena, eu entendo. Vou guardar a carta e entregá-la ao Sr. Miguel assim que for possível. Prometo que tudo ficará em sigilo. Helena suspirou, o coração apertado: tenho medo de que Sérgio descubra qualquer coisa. A cada minuto que passa, o medo só aumenta. Eu só quero salvar Luísa deste pesadelo. Antônio procurou acalmá-la: e fique tranquila, Helena. Farei o possível para proteger este segredo. Miguel sempre foi nosso porto seguro. De fato. Naquela tarde, na casa fria e silenciosa, Luísa sentou-se quieta em um canto do quarto. Seu olhar vazio refletia uma solidão profunda. Helena entrou, abraçou Luísa suavemente e disse: e minha filha, eu sei que você está sofrendo. Estou tentando encontrar uma saída para você. Luísa sussurrou: mamãe, parece que toda a esperança desapareceu. Eu não aguento mais sofrer. Helena acariciou seus cabelos e disse: acredito que com a ajuda do Sr. Miguel, vamos encontrar um novo começo. O suspiro de Luísa soava como um pedido de socorro. Ela olhou ao redor, perguntando-se se era apenas um fardo para a família. Mamãe, tenho medo de que papai nunca mude, disse ela, com a voz trêmula. Helena apertou a filha com força, lágrimas caindo: Luísa, eu te amo. Não vou deixar que você sofra mais. Naquele momento, ambas compartilhavam a perda da fé, mas guardavam uma esperança silenciosa nas palavras contidas naquela carta secreta. Acreditavam que, com fé, um dia tudo mudaria. Claramente. À noite, quando a escuridão tomou conta da casa, Sérgio encontrou por acaso o pequeno envelope escondido no bolso de Helena. Ele o pegou, abriu e leu rapidamente cada linha. Helena, tremendo de medo, tentou explicar: Sérgio, eu só queria salvar a Luísa, não estou tentando te desafiar, mas suas palavras foram abafadas pelos gritos de Sérgio. Ele continuou a insultar, destruindo qualquer centelha de esperança que ainda restava. O ambiente da casa se tornou ainda mais pesado. Luísa permaneceu em silêncio, os olhos marejados, testemunhando aquela cena aterradora. Ela tremia, sem entender como o amor familiar havia se transformado em medo. Papai, pare, por favor, sussurrou, a voz fraca em meio ao caos. Mas Sérgio apenas zombava, continuando a quebrar objetos e gritar. Da sala, Helena clamava: Luísa, volte, não me deixe sozinha. Os gritos de Luísa ecoaram, misturando-se à fúria de Sérgio. Aquela cena afundava ainda mais a alma da menina em dor e desespero.
Subitamente, num surto de fúria, Sérgio entrou na sala principal. Ele atacou Helena, seus socos brutais atingindo o corpo frágil da esposa. "Cale a boca", rugiu ele, sua voz agressiva ecoando pela casa. Helena gritava, chorando de dor, mas Sérgio apenas se enfurecia ainda mais, destruindo tudo ao seu redor. Luísa, vendo tudo, chorava desesperadamente, tremendo, implorando: "O papai, pare, eu não aguento mais." O apelo da menina soava como um crucifixo no meio da tempestade, mas... No quarto escuro, Helena abraçava Luísa com força, tremendo de medo. Mãe e filha mergulhavam no desespero, as lágrimas escorrendo por seus rostos exaustos. Helena sussurrava: "Luísa, eu vou te proteger, mesmo que tudo ao nosso redor seja brutal." Luísa gritava: "Mamãe, eu estou com muito medo, não suporto mais essa dor." Seus choros ressoavam na escuridão, gravando na alma as cicatrizes do passado. Seus sussurros eram a dor ou seus gritos, a expressão da frustração crescente. Intensamente. No corredor, Antônio e Anabela assistiam, impotentes, à cena devastadora. Antônio disse com voz grave e triste: "Precisamos agir, não podemos deixar que isso continue." Anabela assentiu, o rosto carregado de medo. Eles trocaram palavras: "Todos estão sofrendo, mas hoje testemunhamos uma tragédia familiar que não pode mais ser ignorada." Seus sussurros pareciam promessas de proteção para as almas feridas. A atmosfera da casa, dominada por frieza e violência, marcava a alma com cicatrizes profundas. Enquanto isso, Sérgio continuava imerso na embriaguez, sem sequer perceber os danos invisíveis que causava à filha e à esposa. "Por que você é tão fraca assim? Tem que aprender a ser dura, não pode ser mole como os fracos", gritava ele com Luísa nos momentos em que despertava entre um gole e outro, sem notar que cada palavra sua afundava ainda mais a menina no abismo. Sérgio só sabia repetir frases cruéis, culpar tudo ao seu redor, sem um pingo de arrependimento. "Você não sabe aguentar nada, e sua mãe também não passa de uma inútil", dizia ele com desprezo, como se essas palavras fossem a única verdade em seu mundo distorcido. No meio desse ambiente sombrio, as pessoas ao redor da família começaram a notar as mudanças evidentes em Luísa. João Vitor, amigo próximo do bairro, costumava passar pela casa e tentava conversar com ela. "Luísa, por que você está tão calada? Você era tão alegre e cheia de energia", perguntou João Vitor com preocupação. Mas Luísa apenas baixava a cabeça em silêncio, os olhos vazios refletindo uma solidão profunda. Eu não sei mais o que dizer", murmurou, a voz distante, sem o brilho da infância. João Vitor, aflito, respondeu: "Se você precisar de alguém para conversar, estou aqui, Luísa." Mas aquelas palavras calorosas pareciam não atravessar o muro espesso da depressão que Luísa havia construído ao seu redor. Na escola, os sinais da queda emocional de Luísa se tornaram ainda mais evidentes. A professora Maria informou a Helena que as notas da menina haviam caído drasticamente, e que ela nem participava mais das atividades extracurriculares como antes. "Luísa parece ter perdido toda a motivação, não se concentra mais como antes", disse a professora com tom apreensivo durante a reunião de pais. Helena tentou se justificar: "Vou tentar ajudar minha filha, mas acho que a pressão em casa a fez desmoronar." Sua voz ecoava pela sala, cheia de arrependimento e tristeza, enquanto outros pais também expressavam preocupação, sem saber como trazer Luísa de volta ao que um dia ela foi. Em casa, Luísa afundava cada vez mais em seu próprio mundo. Costumava sentar-se sozinha num canto do quarto, os olhos turvos fixos nas nuvens que passavam pela janela, como se buscasse uma saída do pesadelo que era sua vida. "Mamãe, eu sinto como se eu existisse apenas para suportar a dor", sussurrava Luísa no meio da escuridão, a voz suave, porém carregada de solidão. Helena, ao ouvir aquelas palavras, sentia seu coração se despedaçar, sem saber como salvar a filha. "Filha, acredite que mamãe está aqui, mesmo que tudo desabe ao nosso redor", ela dizia, tentando sustentar a fé de Luísa, mas aquelas palavras não conseguiam dissipar a sombra da depressão que envolvia a menina. Com o passar dos dias, Luísa foi perdendo a vontade de viver. Recusava-se a comer, até mesmo suas comidas favoritas, como doces e mingaus quentinhos, já não despertavam nenhum interesse.
Cada refeição se transformava numa batalha entre os pedidos aflitos da mãe e o silêncio resignado de Luísa. Não estou mais com fome, mamãe, só me sinto cansada, como se tivesse perdido tudo, murmurava ela, a voz serena, mas profundamente triste. Sérgio, ao testemunhar a cena, apenas ria com desdém, você é só uma fraca, nem sabe comer, nem estudar, só sabe reclamar. Suas palavras ecoavam pela cozinha gelada como lâminas afiadas que feriam ainda mais a alma frágil da filha. Durante as horas mais escuras da noite, Luísa tornava-se ainda mais silenciosa e retraída. Começava a repetir para si mesma súplicas em voz baixa, murmurando o nome do avô Miguel, aquele que ela sempre sonhava em sentir o amor. Vovô, eu preciso do senhor, eu preciso do seu abraço quentinho. Esse sussurro preenchia o silêncio do quarto, mas parecia apenas um eco insignificante em meio à multidão fria e indiferente. A solidão diária fazia Luísa se sentir uma estranha no meio de todos, sem ninguém disposto a escutá-la ou tocá-la. Em cada noite, no torpor do sono, ela sonhava com o avô e seus braços protetores, mas ao acordar, tudo o que sentia era o frio e o vazio. Helena sofria cada vez mais ao perceber seus erros. Culpava-se por não ter percebido os sinais da filha antes, por ter deixado que os atos cruéis de Sérgio destruíssem o espírito inocente de Luísa. Por que fui tão fraca? Por que não protegi minha filha? Eu errei, e agora ela carrega toda a dor, sussurrava para si mesma nas longas noites em claro, dominada pela culpa e pelo arrependimento. Toda vez que olhava nos olhos tristes de Luísa, via o reflexo de uma mãe fracassada, alguém que não teve coragem para mudar o destino da filha. Minha filha, eu prometo que um dia eu vou fazer diferente, vou encontrar uma maneira de tirar você deste pesadelo, dizia Helena, a voz tremendo como uma promessa que ainda buscava força para se cumprir. Entre os sons caóticos da rotina, o pedido silencioso de Luísa ainda ecoava, como um último apelo lançado ao vazio. Sérgio murmurava, de nada vai mudar, você é só uma criança desajeitada, e ninguém pode te salvar, suas palavras frias como um veredicto desesperançado. Naquela casa mergulhada em escuridão, a dor de Luísa se tornava ainda mais profunda e sombria, sem que ninguém a ouvisse, sem que ninguém a compreendesse. E assim, a cada dia, Luísa afundava mais na escuridão de si mesma, entre os gritos de Sérgio e as súplicas pelo avô que ninguém ouvia. Naquela noite, em meio à escuridão mais densa, Luísa sentou-se sozinha junto à janela, os olhos vazios e murmurou, eu só queria ser amada, só queria ver uma luz nesta vida. Essas palavras fracas carregavam um desejo ardente de viver, mesmo sabendo que, em meio à tempestade da dor e do desespero, a fé era apenas um fio tênue guiando sua alma. Apenas o tempo poderia dizer se um dia essa luz conseguiria entrar no coração de Luísa, ou se a pequena menina seria para sempre arrastada pelo redemoinho da solidão e da angústia. Helena permaneceu em silêncio junto à janela embaçada da velha casa, os olhos seguindo a silhueta da filha, a menina frágil que afundava cada vez mais na solidão e no desespero. Após tantos dias cruéis, a dor de Luísa tornava-se mais densa, e Helena percebia que a filha estava à beira de perder a própria essência. Luísa, eu não posso mais te ver assim, sussurrou Helena, a voz trêmula com uma pitada de decisão. Lembrou-se dos choros, das súplicas noturnas, das cenas que já não conseguia mais enterrar dentro de si. Diante das paredes frias e da atmosfera pesada da casa, Helena decidiu que havia chegado o momento de agir. Eu tenho que mudar, preciso salvar minha filha, pensou. Naquela noite, após Sérgio afundar-se novamente em seu ciclo de álcool e raiva, Helena abriu discretamente uma gaveta e retirou um antigo envelope. Em seu peito, o arrependimento misturava-se com a urgência. Discou o número de Antônio, o amigo fiel que sempre esteve ao lado da família. Antônio, aqui é a Helena. Minha filha, a Luísa, ela está em perigo. Eu não consigo mais vê-la sofrer assim, disse Helena, a voz embargada, mas decidida. A voz de Antônio respondeu do outro lado, vê Helena, estou ouvindo. Vou te ajudar. Me diga tudo para que eu possa avisar a única pessoa que pode fazer a diferença, o Sr. Miguel. Helena completou, Antônio, minha filha está tão silenciosa que ninguém nota mais se ela come, suas notas despencaram. Ela me disse que sente que só existe para suportar dor. Ouvir isso me partiu. Eu não aguento mais. Com o som da chuva batendo na varanda e os suspiros de Helena ao fundo, Antônio consolou, Helena, eu entendo.
Vou procurar o Sr. Miguel imediatamente. Ele já nos ajudou antes, e agora, com certeza, não vai deixar sua neta sofrer mais. Após a ligação, Helena permaneceu sentada sozinha no quarto escuro, mas sentiu sua mente clarear. Recordou-se de todas as vezes que Luísa pronunciou em voz baixa: "Vovô, eu preciso do senhor." Essas palavras, tão frágeis, reacendiam a esperança de que, com Miguel, sua filha finalmente poderia ser protegida e amada de verdade. Na manhã seguinte, enquanto Sérgio ainda dormia sob os efeitos da bebida e da raiva, Helena levantou-se sozinha, ficou em pé ao lado da cama, fechou os olhos e reuniu toda a coragem. "Luísa, eu vou te salvar", sussurrou ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Suavemente, acordou a filha. "Luísa, querida, acorde, mamãe precisa falar com você." Luísa abriu os olhos lentamente, o olhar vazio como se nunca tivesse conhecido a luz da esperança. "Mamãe, estou tão cansada", murmurou, a voz enfraquecida. Helena abraçou com força, a voz trêmula, mas aquecida pelo amor. "Filha, eu sei que você está sofrendo. Eu chamei o Antônio, e o vovô Miguel virá nos ajudar. Eu decidi que vamos deixar esta casa, esse lugar que só trouxe dor para você." Entre os suspiros de Luísa e as batidas suaves à porta do corredor, Helena rapidamente juntou os pertences essenciais, algumas roupas, a caixa de remédios e antigas fotos da família. Dentro de si, um turbilhão de medo e decisão se misturavam. "Minha filha vai viver em um novo lar, onde amor e fé não serão mais sufocados por violência e trauma", prometeu em pensamento. Quando Helena se preparava para partir, Sérgio, ainda não totalmente desperto da embriaguez, surgiu de repente do canto escuro. "Helena, o que você está fazendo?" ele perguntou, a voz pesada e carregada de ameaça. Helena respondeu, tentando manter a calma: "Sérgio, eu preciso sair um pouco. Só preciso de um espaço para pensar." Sérgio riu com desdém: "Espaço? Minha filha já é um fardo para mim, e você não passa de uma reclamona." Antônio, que já estava presente para prestar apoio, interveio rapidamente: "Sérgio, você não entende. Essa família precisa de mudança. Não podemos continuar vivendo na violência e na dor." Sérgio rugiu: "Antônio, não se meta nos meus assuntos", mas em seu olhar, havia um lampejo de medo não verbalizado. Helena prosseguiu, agora com voz mais firme: "Sérgio, a partir de hoje, eu não permitirei mais que Luísa sofra. Vou levá-la comigo, vou buscar uma nova vida para ela, um lugar onde seja amada e valorizada." Naquele instante, Sérgio pareceu impotente, seus olhos tomados por confusão, raiva e medo. "Você vai pagar por isso", ele murmurou, mas sua voz logo foi abafada pelo som dos passos apressados de Helena e Antônio. Antônio apertou gentilmente a mão de Helena: "Vai, não temos mais tempo a perder. Sua filha precisa ser salva." Helena abaixou a cabeça, acariciou Luísa: "Confie em mim, Luísa. Eu sei que dói, mas prometo que, a partir de agora, teremos um novo começo." Sob o som da chuva e a respiração ofegante dos três, Helena rapidamente conduziu Luísa para fora da casa. Na rua molhada, a luz da manhã começava a surgir, como uma promessa de um novo dia. "Mamãe, eu estou com medo", Luísa sussurrou, a voz trêmula como um sopro. Helena apertou a filha contra o peito, tentando acalmá-la: "Não se preocupe, meu amor. Mamãe estará sempre ao seu lado, protegendo você de todo o mal." Enquanto caminhavam rumo à estação de trem, onde Antônio havia combinado o encontro com o Sr. Miguel, Helena sentia nascer dentro de si uma nova esperança. "Miguel vai chegar, Luísa. Vamos deixar este lugar para trás e começar uma nova vida", disse, com voz confiante, apesar das incertezas no coração. Na estação de trem de São Paulo, o ambiente era movimentado, em total contraste com a casa assombrada que haviam deixado. Antônio esperava perto da grande entrada da estação, e seu rosto se iluminou ao ver Helena e Luísa se aproximando. "Helena, Luísa, eu já entrei em contato com o Sr. Miguel. Ele está vindo agora mesmo", anunciou, com voz tranquilizadora. Helena olhou para Luísa, os olhos de mãe cheios de fé: "Filha, lembre-se, daqui para frente, você viverá num lugar onde o amor não será mais escondido pela violência. Eu prometo que teremos uma vida acolhedora, onde você será cuidada e amada de verdade."
Luísa, ainda tremendo, tentou esboçar um sorriso. Mamãe, eu espero que um dia eu consiga sorrir de verdade, brincar como as outras crianças. Antônio confortou Luísa, você vai conhecer uma vida diferente. Acredite no Sr. Miguel, ele sempre soube trazer esperança para os que estavam perdidos. Naquele momento, Helena percebeu que não estava apenas salvando Luísa, mas também recuperando a própria liberdade. Sérgio vai pagar por tudo que fez, ela murmurou, com olhar firme. A partir de agora, não haverá mais lugar para violência nem dor em nossa família. Antônio acrescentou, precisamos ir embora agora. Confie, o caminho de vocês levará a um futuro melhor. Helena segurou firme a mão de Luísa, segura a mão da mamãe, e vamos para onde o amor vai curar todas as feridas do passado. Nos momentos que antecederam a chegada do Sr. Miguel, Helena, Luísa e Antônio caminharam em silêncio pelo longo corredor da estação. A luz da manhã entrava pelas janelas e iluminava cada canto escuro, como se anunciasse que um novo dia estava pronto para recebê-los, um dia onde as dores se tornariam memórias cada vez mais distantes. De repente, a grande porta da estação se abriu, e um homem alto, de olhar caloroso, surgiu. Era o Sr. Miguel, aquele de quem Helena falava há tanto tempo, o homem em quem ela confiava para trazer a salvação a Luísa. Helena, minha filha, disse Miguel, com voz grave e carregada de carinho, eu soube de tudo e vim o mais rápido possível. Deixe-me ajudar vocês. Com os olhos marejados, Helena respondeu, Sr. Miguel, obrigada. A partir de agora, tudo será diferente. Minha filha vai viver cercada pelo amor e proteção que ela sempre sonhou. Luísa olhou para ele em silêncio, e em seus olhos começou a surgir um brilho de esperança. O Senhor é tão acolhedor, ela sussurrou, a voz frágil, mas cheia de fé. Miguel se abaixou e abraçou Luísa com ternura, minha querida, a partir de agora, estarei sempre ao seu lado. Vou cuidar de você, proteger você. Acredite, você merece tudo de melhor que a vida pode oferecer. No calor da estação, Helena, Luísa, Antônio e o Sr. Miguel partiram juntos, deixando para trás um passado de sofrimento. Vamos começar um novo capítulo, declarou Helena, a voz firme e cheia de esperança. E assim, iniciava-se a primeira página de uma nova jornada, uma jornada rumo a uma vida segura, acolhedora e repleta de amor. A partir daquele momento, Sérgio e seus crimes já não teriam mais poder sobre elas, pois a luz do amor e da esperança começava a brilhar em cada canto de suas vidas. Enquanto Helena, Luísa, o Sr. Miguel e Antônio desfrutavam do novo lar, as notícias sobre os atos violentos de Sérgio se espalhavam pelo bairro. Um grupo de vizinhos, junto à polícia local, iniciou uma investigação sobre seus crimes. Sérgio, você cometeu muitos atos imperdoáveis, disse um policial com voz firme ao rádio, e agora enfrentará a justiça. Um vizinho, João Vitor, comentou com serenidade, estamos fartos da violência dele. Ele não merece mais viver entre nós. As notícias circularam rápido, isolando Sérgio cada vez mais. Embriagado, ele ouvia as críticas e sua raiva começou a se transformar em medo. Não vou aceitar isso, não vou deixar que me derrubem, ele gritava, mas no fundo, sabia que não conseguiria fugir das consequências de seus atos cruéis. Na casa do Sr. Miguel, o ambiente era completamente diferente do passado sombrio. Todas as manhãs, risos e conversas preenchiam a cozinha e a sala, como uma prova viva de que tudo havia mudado. Luísa, quer ajudar o vovô a preparar o café da manhã hoje? Perguntou Miguel com voz amigável. Luísa, ainda um pouco tímida, mas com olhos mais brilhantes, respondeu, sim, vovô, eu quero aprender a cozinhar como o senhor. Helena, ao lado, sorriu suavemente, filha, hoje é um novo dia. Vamos deixar o passado e olhar para o futuro com esperança. Com o passar das semanas, a mudança em Luísa ficou ainda mais evidente. A menina começou a sorrir mais, superando pouco a pouco os traumas do passado. Durante as refeições, Miguel sempre perguntava a Luísa, como você se sente com esse prato? Ele te lembra alguma memória boa? Luísa respondia com alegria, sim, vovô, eu me sinto muito feliz. Parece que cada garfada é uma nova alegria. Helena, sentada à mesa, sorria radiante, e minha filha está redescobrindo o seu sorriso.
Algumas semanas depois, chegou o aniversário de Luísa, envolto em felicidade e calor humano. A casa de Miguel foi decorada com luzes brilhantes, fitas coloridas e uma mesa repleta de pratos deliciosos. Feliz aniversário, Luísa, disse Miguel com uma risada acolhedora, enquanto Helena abraçava a filha com os olhos brilhando de emoção. Luísa, vestida com um lindo vestido escolhido por sua mãe e pelo avô, sorriu com entusiasmo. Eu te amo, vovô, eu te amo. 3 palavras sagradas que ecoaram como uma confirmação de um futuro cheio de luz. Durante a festa, os votos e as risadas se espalharam por toda a casa. Helena disse: Luísa, você cresceu. Você merece toda essa felicidade. A mamãe tem muito orgulho de você. Miguel sorriu e acrescentou: lembre-se de que cada dia é um presente. A dor agora será apenas uma lembrança distante. Antônio também falou: Sérgio terá que pagar por tudo o que fez. Não podemos permitir que a violência continue existindo. Com os risos, as conversas e a esperança enchendo cada canto, a nova vida de Helena e Luísa começava de verdade, enquanto Sérgio enfrentava as consequências de seus atos brutais. No meio daquela atmosfera de alegria, Helena sussurrou para Luísa: filha, a partir de agora, todas as feridas serão apenas passado. Vamos construir uma vida plena, juntas. Luísa, com um sorriso leve e um olhar radiante, respondeu: mamãe, nunca me senti tão viva. O Sr. Miguel encerrou a festa com uma promessa: sempre vou proteger vocês. E não deixarei que a escuridão volte. Antônio completou: vamos seguir juntos, porque o nosso futuro será brilhante. Com risos, palavras de amor e esperança transbordando, a nova vida de Helena e Luísa florescia enquanto Sérgio, finalmente, teria que enfrentar a justiça. A lição dessa história é o poder do amor e da coragem. Através da dor de Luísa e da determinação de Helena em salvar sua filha, entendemos que ninguém nasce para sofrer violência e solidão. O amor pode curar feridas profundas da alma e abrir o caminho para a esperança. Cada pessoa deve valorizar a família, proteger os vulneráveis e lutar contra a injustiça. O perdão e a persistência são guias para uma vida humana, justa e feliz. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.